O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e outros sistemas de pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Sessenta por cento dos jovens da periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo e em todo o Brasil. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Boa tarde a todos. Viva Racionais, viva Elvis Soares, viva o fim do mundo. Já cumprimentar a todos pela presença, agradecer imensamente a todos que têm contribuído por este evento, perspectivas sobre o fim do mundo. Hoje, com uma mesa belíssima nesse momento, agradecer a coordenação do evento, tá? Que tem feito todos os esforços para que a gente possa fazer bons diálogos, boas conversas. São conversas sobre temas urgentes da nossa condição, do nosso presente, do nosso tempo, da nossa sociedade brasileira, e é isso que nos interessa. Já quero, de cara aqui, convidar a primeira intervenção dessa mesa, né? A Ana Mércia, aqui presente. Ana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Agenciamentos, ao evento, né? As perspectivas do fim do mundo. E já de imediato eu te passo a palavra para que você possa se apresentar ao nosso público, que não te conhece ainda aqui, e já depois da sua apresentação você já pode dizer, né, o tema da sua intervenção e a palavra está contigo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Mércia, professora da Rede Pública Estadual de Sergipe. Estou como redatora do novo currículo do ensino médio e do componente curricular de filosofia. E gostaria já de imediato de agradecer pelo convite para participar desse evento. De suma importância essa discussão e essa reflexão sobre as mudanças a partir das reformas educacionais, sobretudo no ensino médio, a partir dos documentos normativos que nós temos, né, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 13.415, aprovada em 2017. Sabemos que essas mudanças causam um impacto na formação, uma vez que os cursos de licenciatura formam professores para atuar em sala de aula. Isso exige uma mudança também das perspectivas didáticas, uma mudança na formação didática desses professores. Minha fala, ela vai estar em torno justamente da Base Nacional Comum Curricular e da proposta de flexibilização curricular, e vou tentar falar um pouco como foi essa experiência de redigir o currículo, como foi esse debate. O currículo de Sergipe, essa proposta curricular já foi encaminhada para o CONSED, então eu vou falar um pouquinho, né, a partir dessa experiência. Bom, nós sabemos que a obrigatoriedade de filosofia, né, de acordo com esses documentos citados, ela se insere no campo de estudos e práticas. Não irei, nesse momento, me aprofundar nesse panorama histórico, legislativo, né, até porque a gente tem um tempo reduzido, então eu vou tentar focar no objeto da minha fala, para a gente ganhar tempo, e eu me concentrei justamente nessa questão da flexibilização curricular.
Bom, a reforma, ela traz grandes mudanças a partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular, com, primeiramente, a ampliação da carga horária, né, de 2.400 horas para 3.000, compondo formação geral básica e itinerários formativos, os quais fazem parte da parte flexível. A gente sabe que quem já teve acesso à BNCC, quem já leu o documento, sabe que a BNCC é um documento de caráter normativo, a BNCC foi homologada, os estados alguns ainda estão em processo de construção, outros já concluíram, porque nós temos um prazo para essa implementação, e, sendo de caráter normativo, a BNCC busca garantir as aprendizagens essenciais que o estudante deve ter ao final do ensino médio e visa a formação integral. Essa formação integral, ela se reflete nas competências e nos aspectos não apenas cognitivos desses estudantes, mas também nos aspectos socioemocionais. E aí a gente tem uma ideia de protagonismo, a gente tem uma competência a ser desenvolvida também a partir do projeto de vida do estudante. Essa escolha do estudante, ela é levada em consideração, principalmente nos itinerários formativos, onde os estudantes podem escolher uma área de aprofundamento. É importante deixar claro que a BNCC não é o currículo, né? Os estados tiveram uma autonomia para elaborar a arquitetura curricular. Essa autonomia precisou levar em consideração a realidade local, como também o contexto e as características dos alunos, a partir também de uma avaliação diagnóstica, né, de uma orientação a partir, né, desse diagnóstico feito naquilo que o Estado precisa, né, em termos de elaboração curricular. O ensino médio deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens e adultos, mediante diferentes formas de oferta e de organização. E, nesse sentido, os estados, as secretarias estaduais, puderam organizar seus tempos escolares em diversos formatos, anuais, semestrais, ciclos, módulos, sistema de crédito. Então, há uma diversidade de escolha nesse processo. Em Sergipe, o que foi encaminhado para o CONSED é uma proposta de organização curricular a partir de uma oferta semestral, né? A partir de períodos semestrais. Então, o desenho da arquitetura da etapa do ensino médio leva em conta as grandes definições que precisaram ser tomadas pelas equipes estaduais, e aqui eu faço parte ainda, né, do PRO-BNCC, que justamente compõe essa equipe que redigiu, que elaborou o currículo do Estado de Sergipe. Então, na proposta da matriz curricular de Sergipe, nenhum componente curricular ficará com menos de 2 horas, né, da carga horária. A oferta, como eu já falei, é semestral, e atualmente a gente tem um currículo em que filosofia compõe 40 horas anuais. A proposta do novo currículo que foi enviada, ela tem uma oferta semestral ampliando a carga horária de filosofia no primeiro e segundo semestre, que corresponde ao primeiro ano do ensino médio, para 80 horas, e os demais, segundo e terceiro ano do ensino médio, para 40 horas. No caso, ficando no primeiro semestre do segundo ano com 40 horas, e no terceiro, e no último semestre do terceiro ano também com 40 horas. Então, a gente pode notar que Sergipe optou por uma ampliação da carga horária, e a gente pode, Christian, depois pode falar um pouco mais disso, os outros estados, nem todos os estados levaram isso em consideração, né? Então, a gente tem, como eu já falei, né, uma formação geral básica a partir de habilidades e competências, e nós temos a parte flexível do currículo, onde estão as atividades integradoras a partir dos itinerários formativos. Bom, mas o que são essas competências e essas habilidades, né?
A competência, ela diz respeito à mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. No caso das ciências humanas e sociais aplicadas, na qual filosofia está inserida, essas unidades temáticas estão na BNCC, né, através das categorias de espaço, tempo, fronteira, território, indivíduo, natureza e sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Então, a gente tem, na BNCC, a gente tem 10 competências gerais básicas, e na área de ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos 6 competências. E aí, dentro dessas competências, as habilidades. E a partir dessas habilidades, cada componente curricular, no caso, História, Filosofia, Geografia e Sociologia, elaborou o currículo com os conteúdos que irão mover, né, os objetos de conhecimento que irão movimentar essas habilidades. E a gente percebe que a BNCC, ela direciona os conhecimentos para esses eixos temáticos. Então, a gente precisa levar em consideração essas categorias que eu acabei de elencar. Mas, para mim, como redatora, também foi um desafio de, além de levar em consideração essas categorias, levar em consideração também aquilo que a BNCC não coloca de forma direta. Então, como observar a habilidade e, a partir dessa habilidade, escolher, e foi uma responsabilidade muito grande nesse sentido, escolher objetos de conhecimento, né, que contemplem todo o campo da filosofia, desde a estética, a lógica, a política, a ética. Então, assim, foi uma escolha que também foi pautada em diversos debates, em diversas discussões, a partir de 2 consultas públicas, a partir de oficinas, a partir de apresentações. Fui convidada por Cristian algumas vezes para debater sobre isso, para ouvir também professores e estudantes, para que esse currículo fosse elaborado de forma democrática, de forma ampla, né, através de muitas mãos, né, e ouvindo de forma consciente aquilo que os professores, quais eram as sugestões e críticas dos professores daquilo que eu propus, né, como objeto de conhecimento, levando em consideração que na BNCC ela não direciona quais competências devem ser trabalhadas em quais séries. Não existe isso. Então, também foi um trabalho de definir que objetos de conhecimento seriam trabalhados. O importante é que essa escolha dos redatores, ela foi feita através de edital, então foi uma seleção. Os professores que fizeram parte dessa equipe são professores que estão em sala de aula, que é o meu caso. Eu sou professora da Escola de Tempo Integral, e isso me deu uma experiência muito grande, principalmente na parte da flexibilização curricular. Eu sou professora da rede já desde 2016, então, assim, eu tenho esse contato com a sala de aula, e a partir dessa experiência, houve um amplo debate, um diálogo e uma construção de forma mais consciente do currículo. Bom, um detalhe importante é que a BNCC, ela dá autonomia para diversos formatos de unidades curriculares. Então, esses formatos, eles podem ser trabalhados como disciplina, que é o que a gente tem hoje de comum na prática docente, mas também dá a possibilidade para que o professor trabalhe em formato de laboratório, oficina, incubadora, núcleo de estudos, núcleo de criação artística. Então, amplia a possibilidade do professor desenvolver seu trabalho em sala de aula. E também os itinerários formativos, né, eles são trabalhados nesses formatos.
Nesse sentido, para falar em desafio, é um grande desafio pensar em como trabalhar nesses formatos, que são formatos nos quais nós não estamos ainda habituados a trabalhar. Então, como garantir as aprendizagens propostas pelo currículo do Estado a partir desses vários formatos, ou como escolher qual o melhor nível. A flexibilização, ela tem um lugar na BNCC onde as habilidades elas são apresentadas sem uma indicação de seriação, como eu já falei. Então, isso permite flexibilizar a definição anual dos currículos e as propostas pedagógicas em cada escola. Então, atendendo todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições e redes de ensino podem adotar diversas formas de organização e propostas de progressão que julgarem pertinentes ao seu contexto. Os itinerários formativos e as opções de escolhas dos estudantes são parte importante dessa flexibilização, sendo que o grau de protagonismo estudantil na escolha do itinerário depende do modelo de flexibilização adotado pela rede. Então, a gente tem uma distribuição de uma matriz curricular composta por essa parte de flexibilização, que são os itinerários formativos. Existem itinerários formativos integrados, as eletivas, projeto de vida e os itinerários formativos por área. Então, cada área elaborou um conjunto de itinerários formativos a serem ofertados, que vão proporcionar o desenvolvimento, né, ampliar os conhecimentos que foram elencados ali a partir da formação geral básica. Então, os itinerários, eles são um aprofundamento. E o desafio é pensar por área de conhecimento, sobretudo nos itinerários formativos. Então, os itinerários formativos, Sergipe elaborou atividades integradoras, né, dentro dessa proposta de itinerários, a partir de uma interdisciplinaridade por área. Então, é uma proposta de diálogo entre área, para que haja um aprofundamento. Tá? Quem quiser pode dar uma olhada, pode ter acesso, né? Inclusive, houve um curso de formação, um curso EAD de formação para a implementação do novo ensino médio, em que os professores puderam ter acesso a esses documentos e puderam fazer propostas de mudanças, de intervenção, críticas ou sugestões. Bom, os itinerários, eles são um conjunto de unidades curriculares que possibilitam o protagonismo do estudante, que poderá ter opções de escolha para, como eu já falei, aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos e para o mundo do trabalho. Bom, os itinerários formativos podem ser, como eu já falei, estruturados como foco em uma área de conhecimento, na formação técnica e profissional, ou também, e precisam mobilizar competências e habilidades de diferentes áreas, levando em consideração 4 eixos estruturantes para esses itinerários. Então, esses eixos, né, são investigação científica, processos criativos, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, esses eixos precisam ser levados em consideração e existem documentos que nos guiaram na formulação e na sugestão desses itinerários, né, dessas atividades integradoras que compõem esses itinerários. E é importante ressaltar que a escola tem autonomia para construir os itinerários. Não é uma imposição do currículo, é uma proposta de um leque de opções que as escolas podem escolher ou elaborar os seus itinerários. E, como já é feito hoje nas escolas de tempo integral, elaborar também proposta de disciplinas eletivas, mas levando em consideração tudo aquilo que propõe a BNCC. Então, o ensino médio, além de desenvolver esse aspecto do protagonismo juvenil, ele é orientado pelo projeto de vida
como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. Então, o projeto de vida, ele não deve ser confundido, por exemplo, com a escolha profissional, mas também não está desvinculado dela. O jovem brasileiro pode escolher entre diversos percursos de formação, nos quais ele vai desenvolver o seu projeto de vida. Então, é o papel da escola auxiliar os estudantes a aprender a se reconhecer como sujeitos, a aprender a desenvolver aspectos socioemocionais, considerando suas potencialidades e a relevância dos modos de participação e de intervenção sociocultural. Então, há uma ampliação dessa percepção das possibilidades. Bom, já indo para a conclusão, então, o ingresso do estudante no ensino médio, ele passa a incluir essas escolhas, né? A escolha do seu projeto de vida, que é uma escolha que é orientada desde o primeiro ano do ensino médio, uma escolha do itinerário formativo, que é uma escolha a partir de um amadurecimento, não é uma escolha imediata, porque quando chega no primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio, o aluno não sabe ainda, ele não tem esse amadurecimento sobre qual projeto de vida, né, ou qual área que ele quer se aprofundar. Então, isso é feito, esse aprofundamento não é feito de imediato, mas é feito a partir de uma orientação. Bom, os currículos, eles podem, como eu já citei as eletivas, né, eles podem considerar componentes de eletivas complementares. Essas eletivas, elas podem ser elaboradas pela escola, pelos professores, levando em consideração a realidade local e levando em consideração também qual é o projeto de vida do aluno. Então, isso precisa ser, os alunos precisam ser ouvidos, né, sobre aquilo que eles querem em relação ao projeto de vida deles e ao aprofundamento das áreas de conhecimento. E isso é feito a partir de todo um diagnóstico das escolas, como é feito em algumas escolas piloto e algumas escolas de tempo integral. Bom, então, assim, para resumir, a gente percebe que são muitas mudanças. Pensar em protagonismo, pensar em projeto de vida, em itinerário formativo, em eletiva, não é algo fácil. E aí a gente precisa se apropriar desses documentos, a gente precisa estar em amplo debate. Eu penso que é um desafio muito grande, não apenas para os professores que estão se formando, né, para os estudantes que estão concluindo a graduação, mas também é um desafio para os professores que já atuam nas redes de ensino, seja pública, seja privada, no ensino médio, porque isso vai exigir dos professores uma formação continuada. Então, a gente não se forma na universidade pensando nesses aspectos de interdisciplinaridade e pensando nesses aspectos novos agora, né? Então, essa formação, inclusive, nas graduações, elas vão precisar passar por um processo de mudança, porque, como eu falei no início, o professor é formado para atuar no ensino médio, e atuar no ensino médio diz respeito a levar em consideração o que traz de novo, né? O que a base traz, o que a BNCC traz de novo nesses aspectos. E algo importante é pensar que, por exemplo, vou falar disciplina, porque fica mais fácil no momento de entendimento, mas uma disciplina que leve em consideração, por exemplo, o projeto de vida do aluno. Não existe um professor formado para dar aula de projeto de vida. Essa escolha não é feita a partir de uma formação pré-existente, né? A gente acabou, por exemplo, o professor de projeto de vida hoje, ele passou por informações internas da secretaria, e a gente se impacta porque a gente não vê isso, por exemplo, na graduação. Então, para concluir,
né, e para finalizar minha fala, embora a BNCC não defina uma metodologia de ensino, ela não diz que metodologia a gente deve seguir, a formação do aluno, caracterizada a partir dessas competências, ela precisa ser alcançada por uma proposta de metodologias ativas. Então, há uma mudança no pensar pedagógico, no fazer pedagógico, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, para falar desse desafio, eu penso que programas como o PIBID, o Programa de Residência Pedagógica, possuem um papel importantíssimo nesse processo, né? O diálogo entre os professores a partir de suas experiências em sala de aula, principalmente dos professores das escolas piloto, dos professores das escolas piloto, a ideia de projetos com vínculos, né, com parcerias entre a universidade e a Secretaria de Educação, eu acho que é muito importante, e eu penso que esse processo de implementação, ele só pode ser feito a partir de uma formação continuada de professores. Então, eu concluo aqui a minha fala e agradeço mais uma vez por poder participar desse debate. Muito obrigado, Ana Messia, pela sua exposição, pela belíssima exposição sobre a BNCC, sobre o currículo, Perspectivas do Fim do Mundo, né, uma homenagem a Elza Soares e Racionais MCs. Essa mesa fala sobre reformas educacionais e o desafio da formação docente em filosofia. A gente agradece aqui a primeira intervenção da Ana Messia. Já vou chamar na sequência o João Paulo Gama, né, para poder fazer a intervenção dele, e mais tarde a gente retoma, a Ana retorna para poder responder algumas questões, para a gente poder debater. João Paulo, boa tarde, seja bem-vindo a essa mesa, a esse evento. Já te agradecemos aqui de coração pela sua generosidade em participar com a gente. Fique extremamente à vontade para se apresentar e já tratar do seu tema. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado. Denilson, eu quero já boa tarde a todas e todos. Agradecer, né, o convite para poder conversar com vocês na tarde de hoje, parabenizar aos organizadores do evento, né, por essa brilhante contribuição às discussões, às reflexões que têm sido travadas nos últimos dias. Agradecer ao professor Christian pelo convite em participar da mesa e dizer da minha honra de dividir esse espaço virtual com a professora Ana Messia. Professora Ana Messia, o final da sua fala está intimamente ligado ao que eu pretendo abordar aqui hoje, e o professor Christian, né, que é parceiro aí de vários trabalhos. Eu pedi para vocês colocarem os slides para a gente poder conversar. A minha ideia hoje é apontar rapidamente, né, algumas das questões relacionadas às licenciaturas na UFES. Eu sou professor do Departamento de Educação do campus Professor Alberto Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe, e também do Prof. História, né, do mestrado profissional em História da UFES, e estou como chefe, né, estou na coordenação da divisão de licenciaturas também da universidade. Então, a ideia, né, no dia de hoje, diante do convite do professor Christian, foi justamente falar sobre alguns dos desafios das licenciaturas da UFES. Então, a minha fala, no primeiro momento, eu vou apresentar um pouco, né, para o público que talvez não conheça, um pouco do cenário das nossas licenciaturas na universidade, né, em alguns números, em alguns desses aspectos, e depois alguns desses desafios chegando nas reformulações curriculares. A ideia é essa, né, eu espero não cansar vocês com alguns minutos de fala e que a gente possa dialogar melhor depois. Pode passar, por favor. Então, um breve cenário, nós temos na Universidade Federal de Sergipe 32 cursos de licenciatura, 24, a parte deles são concentrados no campus de São Cristóvão, e alguns deles também são ofertados à distância, pelo Centro de Educação Superior à Distância. No campus de Itabaiana, né, do qual eu faço parte, é conhecido como campus das licenciaturas. Dos 10 cursos ofertados lá, 7 são de licenciaturas e um curso no campus Laranjeiras. Pode passar. Então, no Centro de Ciências Exatas, né, do CCET, nós temos a licenciatura de Física, Matemática e Química. Pode passar. No CCBS, os cursos de Ciências Biológicas e Educação Física, mais uma vez.
E aí nós chegamos no CSH, né, que é o centro da Universidade Federal de Sergipe, que possui o maior número das licenciaturas com artes, ciências sociais, ciência da religião, filosofia, né, o curso que a gente está aqui conversando mais diretamente, geografia, história, letras libras, letras língua portuguesa, espanhol, inglês, letras português e inglês, português e espanhol, português e francês, música, pedagogia e teatro. Pode passar. Lá no campus de Itabaiana, né, o campus professor Alberto Carvalho, as licenciaturas são Ciências Biológicas, Física, Geografia, Química, Letras Português, Matemática e Pedagogia. E terminando esse cenário dos cursos, no campus de Laranjeiras, nós temos o curso de licenciatura em dança. E aí, um primeiro aspecto para a gente pensar nas licenciaturas da UFES, pode passar, por favor, com relação às matrículas, né? Então, nós temos um significativo número de matrículas, né? Dos quase 30 mil alunos da universidade, nós temos 7 mil alunos matriculados nas licenciaturas agora, no período 2020.1. O campus Itabaiana concentra mais de 1.000 alunos, Laranjeiras 187, CCBS 574, CCET 1.132 e o CSH, nosso centro das licenciaturas no campus São Cristóvão, pouco mais de 4 mil discentes matriculados nesses cursos. Pode passar, Wilson. Pegando, né, o CSH, só para a gente ter uma ideia, e já sublinhar aqui, né, os matriculados no curso de filosofia, desses 4 mil alunos, 204 discentes estão matriculados no curso de filosofia. Com essa matrícula, nós temos um problema ainda a ser resolvido, a ser pensado, e eu coloco como um dos desafios, pode passar, por favor, que é a evasão. Então, para vocês terem uma dimensão, nós tivemos 676 alunos que evadiram dos cursos das licenciaturas em 2019, mais 109 em 2019, 2, contabilizando 785 alunos. Se a gente for pegar lá a taxa de matriculados, né, o número de matriculados em 2020, que é aproximadamente 7 mil, a gente vai ver que nós temos uma evasão de mais de 10% aí nas licenciaturas, e é algo que fica bem dividido, né? Não há uma concentração em um centro, mas essa evasão ela ocorre em diferentes centros, né? Seja os centros como Itabaiana ou Laranjeiras, ou mesmo os centros do CSET e CSH. Há um percentual muito próximo no número aí de evasão, infelizmente, das nossas licenciaturas. Pode passar, por favor. No curso de filosofia, né, se vocês observarem, é o terceiro aí da tabela, é uma tabela feita com base nos dados da Proplan. Nós tivemos uma evasão de 2019 de 15 alunos, né, 15 discentes deixaram o curso, então são uma média de 200 e pouco matriculados e uma evasão de 15 discentes aí em 2019. Pode passar. E aí eu chego no ponto dos desafios, né, apresenta um cenário maior, né, só para vocês terem uma dimensão rápida desses números, esses nomes dos nossos cursos de licenciaturas e desses desafios. Eu vou pincelar 3 grandes desafios, que é justamente o ENAD, o diálogo com a educação básica, e aí, Ana Messia, nossas falas, elas dialogam um pouco, né, porque a importância das licenciaturas dialogarem com a educação básica, e as reformas curriculares, né? Como é que os cursos têm enfrentado ou não o desafio das reformas curriculares, uma vez que nós tivemos uma resolução de 2015, né, para efetivação dessas mudanças, poucos cursos realizaram, e agora nós temos uma nova resolução de 2019, já também sugerindo não, né? Também encaminhando que os cursos de licenciaturas devem modificar, em diálogo com a própria BNCC, citada aqui por Ana Messia, e com um prazo de 2 anos para que isso aconteça. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, com relação... Pode passar, por favor. Com relação ao ENAD, nós estamos, né, 2020 seria um ano do ENAD para as licenciaturas, aí eu trouxe um quadro geral, só para vocês terem uma ideia dos 3 últimos ENAD, e aí eu vou tentar explorar alguns desses pontos. Então, 2020, agora em novembro, nós teríamos Pode passar. Nós teremos o ENAD das licenciaturas, o ENAD foi cancelado, mas está certo que o ENAD acontecerá em 2021, pelo menos é esse o encaminhamento, né, por conta das questões da pandemia, ainda não se tem a data, mas a nota que o Ministério da Educação divulgou foi cancelando e mudando para o primeiro semestre de 2021
muito possivelmente, a realização desse exame. Então, com relação aos ENADs anteriores na Universidade Federal do Sergipe, para vocês terem uma dimensão, de 2003 a 2015, nós não tivemos nenhum curso com conceito 5, somente um curso com conceito 4, né? Lembrando que o conceito 5 é o conceito máximo do ENAD. Pode passar, por favor. Conceito 3, nós tivemos 15 cursos, né? Aí estou falando de dados de 2013 a 2015. Inclusive, o curso de filosofia estava no conceito 3. Pode passar, por favor. E com o conceito 2, nós tivemos 5 cursos aí de 2013 a 2015. E com o conceito 1, somente um curso. Então, a UFES estava nesse ENAD com a média, a maior parte dos cursos estavam com o conceito 3, incluindo aí o curso de filosofia. Pode passar. E aí, no ENAD seguinte, né, que é de 2016 a 2018, e aí aumentou o número de cursos avaliados, nós estávamos com 22, e aí passamos a ter 29 cursos avaliados, continuamos com nenhum curso, não tivemos nenhum curso com conceito 5, mas aumentamos os cursos com conceito 4, e aí de 6 cursos. Eu quero abrir um parênteses para dizer que eu tenho minhas críticas e ressalvas, né, ao ENAD, e uma série de objeções mesmo, à maneira como o ENAD avalia os nossos alunos, mas é uma avaliação que diz muito para nós, inclusive da própria vida, né, da própria dinâmica de autorização e de regulamentação do curso. Pode passar, por favor. Com o conceito 3, nesse último ENAD, nós passamos a ter 12 cursos, pode passar. Com o conceito 2, 11 cursos, inclusive aí o curso de filosofia, né, que passou a ter o conceito 2, pode passar, slides. E aí, fazendo uma análise, né, desses últimos ENADs, nós temos 8 cursos que elevaram os seus conceitos, né, seja de 3 para 4, ou de 2 para 3, ou mesmo o curso de educação física que saiu de 1 para 3, ou química que saiu de 2 para 4, pode passar. E outros cursos que diminuíram o conceito de 3 para 2, né, artes visuais, filosofia, letras, português, matemática e pedagogia. E aí a gente se preocupa muito com esses cursos, não no sentido do curso em si, mas como os alunos farão o ENAD. A gente sabe que são excelentes cursos, que a Messia está aí, né, para mostrar que os alunos que terminam o curso se inserem nas redes e tudo mais, mas como esses alunos estão ou não preparados para um tipo de avaliação que é o ENAD, e para a gente evitar um conceito 2, né, novamente, ou mesmo um conceito 1, o que pode acarretar em visitas e tudo mais, e também uma análise do PPC do curso, né? E aí seria feita uma nova análise do PPC do curso, que aí deverá estar de acordo com as reformulações curriculares que foram implementadas há um ano, né, que é essa reformulação de 2019. Pode passar. Alguns cursos que mantiveram o mesmo conceito, né, nós tivemos 8 cursos que mantiveram esse conceito aí na UFES. Pode passar, por favor. E aí nós chegamos, né, nessa resolução, que aí eu coloco esses desafios que eles estão bem imbricados, né? A nota do ENAD, né, e como esses alunos farão esse ENAD agora, muito possivelmente no primeiro semestre de 2021, e como será cobrado dos nossos cursos de licenciaturas, essa resolução, né, publicada em 20 de dezembro de 2019, que define diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores, né, a BNC Formação. Há uma série de críticas, nos últimos meses a gente assistiu uma série de lives, de publicações que falam justamente sobre esse documento, as críticas que são feitas a esse documento, né, a mudança que esse documento proporcionou no que tinha sido discutido, no que tinha sido pensado, nos avanços que a resolução de 2015 tinha conseguido, muito movimento de resistência mesmo, e como os cursos de licenciaturas podem resistir a esse documento, quais são as estratégias, inclusive via associações, os debates que os cursos das diferentes universidades podem promover para tentar ajustar os seus currículos dentro do que manda a resolução, né? Pode passar, por favor. E aí, o documento é um documento enorme, mas diante da proposta da mesa, e aí fazendo, né, um link que o Cunha Messia já colocou aqui, uma das grandes mudanças é justamente essa, né? Pela resolução, as licenciaturas, de uma forma geral, elas serão divididas, o curso deverá ser dividido em 3 grupos. O grupo 1,
com 800 horas para a base comum, que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, e fundamenta a educação e sua articulação com os sistemas das escolas e as práticas educacionais. São 800 horas aí para esses fundamentos. Um grupo 2, com 1.600 horas para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, de componentes, unidades temáticas e objetos e conhecimentos da BNCC, e também, mesmo nessas 1.600 horas, deve-se trabalhar o domínio pedagógico desses conteúdos. E o grupo 3, no slide seguinte, deve-se trabalhar, né, aí 800 horas para a prática pedagógica, assim distribuídas, 400 horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho na escola, segundo o PPC, e mais 400 horas para a prática dos componentes curriculares dos grupos 1 e 2, né, aqueles 2 grupos citados anteriormente, que devem já ser distribuídos desde o início do curso, né, desde o primeiro semestre do curso. Então, dá para perceber nitidamente que a resolução de dezembro de 2019, ela provoca, né, uma profunda alteração nos currículos das licenciaturas, ou essa é a ideia, né, distribuindo, assim, muita carga horária prática, né, entre outras questões aí que a gente pode discutir. Pode passar, por favor. E aí, né, uma outra questão super complicada é o prazo limite de até 2 anos a partir de publicação dessa resolução para implementação por parte das instituições de ensino. Como foi publicado em dezembro de 2019, teoricamente nós temos até dezembro de 2021 para os cursos mudarem os seus PPCs e se adequarem a essa nova resolução. Os cursos que já tinham se adequado, né, o parágrafo único, as IES que já implementaram o previsto na resolução de 2015, né, terão um prazo limite de 3 anos. Então, a gente entende que as instituições e os cursos que já reformularam, com base nessa resolução, terão até 2022 para fazer essa nova adaptação curricular. Pode passar. E aí, como é que anda a situação da UFES, né? No caso da UFES, nós temos 7 cursos de licenciaturas que fizeram as suas reformulações curriculares com base lá na resolução de 2015 e, teoricamente, tem aí 3 anos para implementação. Nós temos em processo, em fase final de reformulação, mais 5 cursos, e a maior parte das licenciaturas da Universidade Federal de Sergipe, nesses 5 anos, né, entre 4 anos, entre 2015 e 2019, não encaminharam, né, seus projetos de reformulações curriculares. Então, pelo que consta hoje, né, e são dados do DEAP, Departamento de Apoio Pedagógico da universidade, boa parte das licenciaturas da UFES tem mais ou menos 1 ano aí para fazer suas adaptações curriculares de acordo com a resolução de 2019. Pode passar, por favor? E aí, os cursos que foram reformulados, dá para a gente perceber aí, que foi Ciências Biológicas de Itabaiana, Dança de Laranjeiras, Física Itabaiana, Física também do CCT, Química dos 2 campi e Teatro. E em processo nós temos Educação Física, Letras, Libras, Matemática Itabaiana, Matemática do CCT e Pedagogia Itabaiana, que estão concluindo as suas reformulações. Então, do campus de Itabaiana, dos 7 cursos, 5 terminaram ou estão em processo para finalizar, e do CSET os 3 também estão aí, 2 já concluíram e 1 está em processo para terminar sua reformulação, e aí ter início uma nova etapa, né, de mudança curricular, pensando na resolução de 2019. Pode passar, por favor. E aí eu caminho para o último ponto da minha fala, que é justamente o diálogo das licenciaturas com a educação básica, né? Certamente, essa carga horária grande aí que nós temos para a execução dos estágios, para trabalhar os conhecimentos pedagógicos, nós temos programas como o PIBID, que temos hoje na UFES 456 bolsas, Residência Pedagógica também 456 bolsas, alunos bolsistas dos cursos de licenciatura, e recentemente implementado na UFES o PROLICE, né, um projeto de apoio pedagógico para os licenciandos na escola, com mais 150 bolsas. No total, nós temos mais de 1.000 licenciandos que fazem parte de programas de formação inicial de professores. O PROLICE, para quem não conhece, é um programa que é formado por coordenadores da Universidade Federal de Sergipe, professores da UFES, que orientam um grupo de 6 alunos da sua licenciatura, né, licenciatura da qual faz parte, a realizar um trabalho
diretamente, envolvendo diretamente em escola de educação básica. Nós lançamos o edital em agosto e os trabalhos começaram agora em novembro de 2020. Pode passar? Então, do PIBID, até sublinhei aí, né, os cursos que fazem parte, inclusive filosofia, pode passar. Do residência pedagógica também, os cursos da UFES, que tem os núcleos de residência pedagógica, o curso de filosofia da UFES está nos 2 programas, né, tanto no PIBID como no residência, cada um com 24 bolsas, né, 24 alunos das licenciaturas, além dos professores de educação básica e do coordenador de área. Pode passar. Já o ProLice, o curso de filosofia não manifestou interesse, então aí são os cursos da UFES que manifestaram interesse. Todos os cursos, nós encaminhamos memorando para todos os cursos da universidade, e todos aqueles que manifestaram interesse de formação de núcleos foram contemplados, ou com 6 ou com 12 bolsas, a depender do número de alunos matriculados. Nós não temos mais porque, inclusive, nós teríamos mais vagas, mas muitos cursos não demonstraram interesse em fazer parte desse projeto inicial de formação docente. Pode passar, por favor. E aí, meu tempo está esgotando, né? Pincelando alguns desses desafios, né? Diante do que foi apresentado, penso que nós precisamos ressignificar a formação docente, né? Um dos grandes desafios que nós temos hoje é justamente ressignificar essa formação docente a partir das diferentes realidades dos nossos alunos, trabalhar de maneira interdisciplinar, com foco nas áreas do conhecimento. Então, o que a Ana Messia traz aqui, acho que nós precisamos também conversar nas licenciaturas, como podemos dialogar entre as áreas, construir um currículo que proporcione aprendizagens vivenciais pelos cursos e entre os cursos, precisa, sim, discutir e conversar entre os cursos da UFES, discutir sobre a BNCC, sobre essa resolução de 2019, resistir o que a gente considera que não deve incorporar, né, mas precisamos discutir, dialogar sobre ela, e ver de que melhor forma a gente vai formar nossos alunos das licenciaturas para realmente trabalhar e atuar na educação básica. Penso eu que programas de formação inicial docente, como o PIBID, residência, ou mesmo o ProLice, recém-implementado na Universidade Federal do Sergipe, são caminhos a serem trilhados, aperfeiçoados e melhorados para que a gente possa, sim, ter uma formação docente cada vez mais de qualidade. Posso passar? Quero agradecer, finalizo com os agradecimentos, se cumprir aí, deixo meu e-mail para contato, agradeço mais uma vez aos organizadores, à mesa, e me coloco à disposição para um debate após a fala do professor Christian Lindenberg. Aleluia, aleluia, Racionais está no ar, filhos da Elza Soares, Racionais, grande homenagem. João Paulo Gama, muito obrigado pela sua questão, já deixo de cara aqui o agradecimento pelo levantamento, né, um levantamento extremamente minucioso, e daqui a pouco, na sequência, a gente vai certamente discutir, né, essas questões nessa mesa que fala sobre reformas educacionais e o desafio da formação docente em filosofia. Eu vou chamar, então, o Christian Lindenberg para poder compor aqui com a gente, fazer a intervenção dele. Christian, boa tarde, seja bem-vindo ao agenciamento, ao evento. Obrigado aí pela sua intervenção, pela sua participação, pela sua presença. E já passo para você se apresentar e já tratar do seu tema, tá? A palavra é contigo. Boa tarde, professor Ildenilson, colegas aí da Unimontes, do Prof. do núcleo da Unimontes. Né, quero também, desde já, dar meus boa tarde ao professor Piauí, né, colega do departamento e do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Sergipe, a qual agradeço também o convite, né, a oportunidade de num evento tão bonito, tão interessante, né, e fazendo homenagem a 2 artistas, né, tão importantes na nossa cultura popular, né, que é o Racionais MC e Elza Soares, abrir um espaço para discutirmos questões relacionadas ao ensino de filosofia e, de forma mais específica, a formação docente do professor de filosofia. Né. A minha exposição, né, ela está dividida em 4 etapas, eu vou pular basicamente 2, né, por conta das contribuições, das belas contribuições, diga-se passagem, feitas pela professora Ana Messia, né, quando ela enfatizou basicamente a questão da BNCC e as implicações da BNCC no ensino de filosofia, né, e outra parte também que eu vou, né, digamos assim, pular,
relacionada à BNC Formação Docente, que também, de forma brilhante, foi exposta pelo professor João Paulo, né? Então, vou centrar o grosso, digamos assim, da minha exposição, que, repito, inicialmente estava previsto em 4 etapas, nas 2 etapas finais, né? E vou falar especificamente dessas 2 etapas, na condição, né, de professor. Eu também faço parte, né, do Prof. Filo, né, do núcleo da Federal do Pernambuco. Eu vi aqui no chat, né, que tem colegas do Maranhão, colegas aí da Unimontes, né, além dos colegas aqui da Universidade Federal do Sergipe, né. Eu também estou tendo a oportunidade de ser o coordenador institucional, né, do programa Residência Pedagógica da Universidade, né. Já fui coordenador do Núcleo de Filosofia e agora eu estou como coordenador da Universidade, né, e estou falando isso porque eu vi também alunos residentes, né, de filosofia, que fazem parte do programa Residência Pedagógica, e também por ser área de meus estudos, né, minhas pesquisas, né, principalmente na área de filosofia da educação e ensino de filosofia, né. Então, um tema que a gente tem, né, pesquisado, tem estudado, e, bom, nesse curto espaço de tempo, minha ideia é socializar algumas informações. Eu peço, Ildenício, como eu dividi em 4 etapas, então eu vou precisar pular alguns slides, né. De antemão, eu peço que apresente logo o primeiro, né, o que é o novo ensino médio, né, por favor, para compartilhar aí a tela, né. Próximo slide, por favor. Pronto, o que é que eu entendo por novo ensino médio, né? A Lei 13.415, que instituiu a escola em tempo integral, né, como o Ana Mestre já falou, colocou a filosofia, né, o ensino de filosofia na educação básica como estudos e práticas, as diretrizes curriculares nacionais, né, que é um documento que foi aprovado, homologado e aprovado junto com a BNCC do ensino médio no final de 2018, e que na prática regulamenta os casos omissos, tanto na Lei 13.415, mas principalmente na BNCC do ensino médio. Entendo também por novo ensino médio, né, a base nacional como curricular, né, que a professora Ana Mestre detalhou. Então, assim, né, acho que todo mundo já sabe minimamente os objetivos, né. A Política Nacional de Avaliação da Educação Básica, né, que está sofrendo alterações, né, inclusive o Enem, nas próximas edições, deve se organizar já com base nas áreas de conhecimento contidas na BNCC. E o quinto e outro documento, né, somado aos outros 4, né, é o Plano Nacional do Livro Didático, né, que é a maior política de livro didático do mundo, né. Só para vocês terem estima-se que de 2018 até esse ano foram distribuídos 10 milhões de livros de filosofia, né, para os estudantes secundaristas do país, só de filosofia, né. E esse programa está sendo alterado, né, saiu edital no início do ano, e esse edital já foi organizado, já está sendo articulado e aprovado o material didático já na BNCC, né. Então, por novo ensino médio, né, de forma resumida, eu considero esse conjunto, né, de mudanças que estão acontecendo desde 2017 na legislação educacional do nosso país, especificamente na educação básica, né. Eu peço que passei para o slide número 11, e o Denilson, porque eu vou só para mencionar as habilidades e competências específicas das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, que são 6, né. Eu não vou lê-las, né, por questões de tempo, né. O slide 11. Está no arquivo, né, mas eu não vou lê-lo, né, porque são 6 habilidades, mas eu quero enfatizar o seguinte: tudo que está sendo modificado no ensino médio, né, de 2017 para cá, com base nesse novo ensino médio, né, que eu acabei de definir, né, vai ter essas habilidades e competências como elementos norteadores, né. Isso vai impactar não só no currículo, ou nos arranjos curriculares do ensino médio, mas também no outro documento, né, que eu mencionei, que João Paulo, né, detalhou com mais ênfase, né, que é a BNC Formação Docente, né. Então, tá aí os slides, né, as habilidades 5 e 6, né, antes tem a 3 e a 4, né, e a 1 e a 2. Então, são essas 6 habilidades que vão nortear toda a política, né, direcionada, repito, para a educação básica, né, o arranjo curricular, mas também aquelas relacionadas à formação docente. Pronto.
O slide anterior, pronto, está aí as habilidades, né, são as habilidades contidas na BNCC, repito. Então, acho que é bom a gente ter muito em mente, muito nítido, o poder que elas irão exercer nos próximos anos, quando o assunto será ensino de filosofia na educação básica e formação docente. Bom, a BNC, né, o slide 17, por favor. Pronto, aí, né, então, a BNC Formação Docente, né, que o João Paulo já comentou, né, as ideias principais no que se refere à distribuição da carga horária, né, vou passar muito rapidamente por essa etapa, né, porque o professor João Paulo já fez de forma muito detalhada, né, o destaque dos pontos principais, né, dando ênfase, principalmente, à questão da carga horária destinada a disciplinas pedagógicas, né, já eu vou fazer um comentário, né, acerca disso, mas o objetivo principal dessa BNC Formação é revisar e atualizar a resolução número 2 de 2015 do CNE, né, que João Paulo também já mencionou, adaptando-a aos preceitos contidos na BNCC, né. Então, eu falei agora há pouco nessa ideia, né, da educação básica, da reforma do ensino médio, né, do novo ensino médio, né, das habilidades e competências da área de ciências humanas e sociais aplicadas, e como isso vai impactar na formação dos professores. Então, essa BNC, formação docente, já deixa explícito, né, essa ideia, essa amarração, né, entre política de formação docente e políticas públicas direcionadas para a educação básica, no que se refere especificamente ao currículo, à avaliação, né, e ao material didático, ou seja, ao que se ensina, como se avalia a aprendizagem, né, e questões didáticas, né, de métodos e de material didático, né, ou seja, tudo, né, quando o assunto é ensino. Né. Vou passar aqui por alguns slides. Pronto, passa aí para o 26º slide, por favor, professor Ildenilson, que tem assim, contexto da formação docente. Questões a considerar. Pode passar, por favor. Pronto. Próximo, por favor. Pronto, então, eu já estou aqui na terceira parte, digamos assim, né, da minha organização. Né. Recupero um documento, né, de 2011, se eu não me engano, que é a Diretriz Curricular Nacional para o curso de Filosofia, né, que aponta os caminhos, né, norteadores dos currículos dos cursos de licenciatura. Né. Essa legislação não foi revogada com a BNC Formação Docente, é bom deixar isso registrado, mas, por outro lado, né, ela não nos dá muitos espaços no que se refere ao detalhamento, né, dos currículos, né, como tem a BNC Formação Docente. Mas o fato concreto é que os cursos de filosofia, né, devem ser compostos por disciplinas teóricas e práticas, contemplando os componentes específicos, pedagógicos, atividades complementares e, no caso das licenciaturas, o estágio supervisionado. Próximo slide, por favor. Na parte dos componentes específicos, a resolução, né, afirma que o elenco tradicional das 5 disciplinas básicas, né, história da filosofia, teoria do conhecimento, as grandes áreas, né, tem se comprovado como uma sábia diretriz. Né. Geralmente, os cursos de licenciatura, ou de graduação, bacharelado, licenciatura tem esse tronco, né, comum. Né. E, no caso das licenciaturas, né, devem ser incluídas matérias direcionadas à educação básica, como as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas que as embasam. Né. Passa aí o próximo slide, 2, por favor. Pronto, isso aí. Entretanto, né, isso, correto. Obrigado. Entretanto, e aqui eu recorto uma citação, né, feita por um estudo da professora Patrícia Velasco, né, da UFABC, publicado ano passado. Os temas e problemas filosóficos não costumam ser considerados nos cursos de graduação em filosofia em relação com suas implicações e seus direcionamentos para o ensino.
diz a professora Patrícia. Né? E isso tem um fator, né, um motivo. Né? Próximo slide, por favor. A tradição universitária brasileira considera as questões do ensino de filosofia como de ordem exclusivamente pedagógica. Nos cursos de formação de professores, estabelece-se uma nítida cisão entre as disciplinas filosóficas, né, muitas delas, né, vinculadas também ao bacharelado, e as disciplinas educacionais, as quais versam sobre didática, políticas educacionais, psicologia da educação e práticas de ensino, sendo ministradas geralmente por discentes de várias licenciaturas. O próximo slide. Ainda nessa análise, né, da realidade do ensino de filosofia e da formação, melhor dizendo, de professores em filosofia, a professora Paula Ramos, da Unesp, né, um estudo desse mais antigo, afirmou que há uma histórica separação entre bacharelado e licenciatura, duas modalidades que se apresentam com finalidades distintas. Certo, mas porque o licenciado em filosofia é o único a ter que enfrentar questões acerca do ensinar e do aprender filosofia, se estas seguramente são questões inerentes ao campo filosófico. Né? Então, tem uma discussão, né, que parece que só o licenciado em filosofia vai trabalhar com ensino, mais especificamente o ensino na educação básica. Então, ela faz essa ponderação. Próximo slide, por favor, né, uma outra citação da professora Paula nessa reflexão. Mesmo a partir de uma visão pouco problematizadora acerca do ensinar e do aprender filosofia, o bacharelando deve lidar com aprender filosofia em seu curso de graduação e, caso venha se tornar um professor do ensino superior, terá que enfrentar o ensino de filosofia que, até então, parece unicamente objeto daqueles que irão ministrar aulas no ensino médio, ou, poderíamos dizer, na educação básica. Então, isso é uma discussão, né, que vez ou outra eu participo e, enfim, né, comento, né, é que qual é o destino dos graduados em filosofia? Estou falando aqui dos bacharelados, dos bacharéis, dos futuros bacharéis em filosofia e dos futuros professores da educação básica em filosofia, dos futuros licenciados. É um ensino. Então, a ideia que estou querendo estabelecer é, se cria uma dicotomia entre bacharelado e ensino, ou entre bacharelado e licenciatura, né, mais tarde ou mais cedo, esse bacharel em filosofia formado, ele vai ter que fazer um mestrado, um doutorado, para poder fazer o quê? Futuramente, no ponto de vista profissional, ensinar. Então, eu penso que os currículos, né, dos cursos de filosofia, né, precisam cada vez mais, os cursos que eu estou falando, licenciatura e bacharelado, precisam cada vez mais unir essa questão dos conteúdos científicos específicos com os conteúdos pedagógicos. O mestrado profissional, por exemplo, eu fico muito à vontade, porque tem colegas, né, muito mais à vontade, porque tem colegas também do mestrado profissional de outra instituição, no caso da Unimontes, né. O mestrado profissional é uma prova muito concreta de que é possível nós formarmos pesquisadores em filosofia, né, e profissionais capacitados para ensinar filosofia. Se é possível fazer isso num curso de mestrado, por que nós não fazemos isso no curso já de graduação? Isso é um desafio. Acho que é um negócio que a gente precisa, né, meus colegas, alunos, né, professores que trabalham com filosofia, pensar. Né, é acabar com essa dicotomia entre bacharelado e licenciatura, que é muito forte, até por conta da nossa cultura bacharelesca, da cultura bacharelesca existente nas universidades em nosso país. O próximo slide, por favor. E isso, né, se manifesta, né, na distribuição dos docentes por disciplina, né, na educação básica brasileira. Isso é o último censo educacional. Vocês estão vendo aqui filosofia, né, esse verde mais escuro, né, é o percentual de professores de filosofia formados em licenciatura em filosofia, que ensinam filosofia no ensino médio, então na casa de 38%. Mas você tem 3,6%, que é esse verde mais claro, de formados em filosofia, mas são bacharéis em filosofia, e não tem a complementação pedagógica. Um conjunto muito grande, né, praticamente de um terço, de profissionais de outras áreas do conhecimento, então, sociologia, história e geografia, preferencialmente, que são licenciados, mas não têm o conteúdo específico, a formação específica em filosofia.
mas têm o conhecimento pedagógico, né, porque fizeram licenciatura. Então, essa é a realidade do corpo docente que ensina filosofia hoje no Brasil, né? E tem um grupo mais restrito, né, composto por 10%, né, basicamente, que são profissionais de outras áreas que não é da licenciatura, né, que esse amarelo ou esse laranja, né, e esse vermelho aqui são profissionais que ensinam filosofia que sequer têm ensino superior. Mas, pensando nesse contingente aqui, né, há um universo muito grande, digamos assim, a ser explorado no que se refere a essa formação inicial dos professores, mas principalmente, pensando no hoje, a formação continuada dos professores de filosofia. E essa dicotomia, digamos assim, ou esse trato, como se acontece hoje no Brasil, nas licenciaturas em filosofia, me provocou, né, de tal modo, digamos assim, que eu fui fazer um levantamento, né, fiz, na verdade, um levantamento da realidade das licenciaturas em filosofia, né, nas universidades federais. Né, foi o universo, né, que eu recortei, né, digamos assim. E eu fiz percebi algumas situações delicadas, digamos. Né. Próximo slide, por favor, professor Denilson. No que se refere ao estágio supervisionado, né, hoje a legislação, né, destina 420 horas para a realização dos estágios. Né. Foram 44 cursos avaliados, né, que é esse universo que eu mencionei, né, cursos de filosofia, de licenciatura em filosofia nas universidades federais. Então, praticamente, todos os cursos têm tem 2 estágios, né, ou seja, divide as 420 horas em dois semestres letivos. Né, e aí vai diminuindo o número de cursos à medida que aumenta a quantidade de estágios. O próximo, por favor. Pronto. Esse gráfico é o que me deixou, digamos assim, os poucos cabelos que ainda eu tenho em pé. Né? O número de disciplinas da área ensino de filosofia por curso nas universidades federais. Curso de licenciatura em filosofia. Em 8 cursos de filosofia, inclusive da Federal de Sergipe, que é o que eu faço parte, não tem uma disciplina da área ensino de filosofia. Já já eu vou dizer para vocês quais são essas disciplinas. Em 15 instituições, 15 outros cursos de filosofia das federais, tem apenas uma disciplina. Aí, 2 disciplinas, 3 disciplinas, 4, 5 ou mais. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, ó, de 44 cursos de licenciatura em filosofia, né, que formam professores de filosofia para a educação básica, 23 têm, no máximo, uma disciplina voltada para a área de ensino de filosofia. Isso eu estou falando de cursos de licenciatura de filosofia, que são esses cursos que hoje, né, 48% dos professores que ensinam filosofia foram formados. Ou boa parte desses 48%. E quais são as disciplinas que eu cataloguei como disciplinas da área de ensino de filosofia? Próximo slide, por favor. Então, aqui, né, eu não vou ler o quadro, porque é muito detalhado, mas as disciplinas são metodologia de ensino, prática de ensino de filosofia, didática da filosofia, seminário de ensino de filosofia, ensino de filosofia, filosofia do ensino de filosofia, laboratório de ensino de filosofia, pesquisas e ensino de filosofia e outros. Né? Então, essa aqui é a distribuição, né, a mais comum que acontece nos cursos que têm disciplinas da área de ensino de filosofia, é a metodologia do ensino de filosofia. Então, aquelas disciplinas de didática, legislação educacional, psicologia, eu não estou contando essas disciplinas, né, como matéria da área do ensino de filosofia. Próximo slide, por favor. Aqui o quadro, né, por Universidade Federal, né, então na parte azul, a quantidade de estágios, né, aquele que eu mencionei já agora há pouco, e o quadro laranja, né, é as disciplinas por instituição, né, federal de ensino superior, nos cursos de filosofia da área ensino de filosofia. O curso que tem mais é o curso de filosofia da Universidade Federal de Campina Grande. Né? Inclusive, eu conversei recentemente com meus colegas de lá do PROF, de lá, com o professor Flávio, né? Não sei se vocês aí da Unimontes conhecem, né, que ele é o coordenador do PROF lá,
né, e eles estão reformulando o currículo lá de filosofia, e a ideia é ampliar o número de disciplinas da área de ensino de filosofia. Aqui é o Federal do Sergipe, deixa eu só... Né, que é a minha universidade, está aqui, ó, os 4 estágios e nenhuma da área de ensino de filosofia. E, para finalizar, né, que meu tempo está curto, acho que outro fator, próximo slide, por favor, que deve ser considerado, né, quando se pensa em currículo, né, quando se pensa em curso de filosofia, são as avaliações em larga escala. Né. Então, quando você conversa com colegas de geografia, de história, por exemplo, eles meio que é automática essa discussão, né. Ou seja, há uma via de mão dupla, né, da educação básica com o nível superior na composição dos seus currículos. Essa prática não é muito comum na filosofia, até por uma questão óbvia, né? A filosofia virou disciplina obrigatória em 2008. Né? Então, a gente ainda nós somos ainda a primeira geração, provavelmente, que está tendo um acúmulo, né, de discussão direcionada para a questão do ensino de filosofia. O Prof. Filo mesmo tem 3 anos, né, começou em 2017, né, 4 anos. Né? Então, é algo que ainda precisa, né, a gente da comunidade filosófica brasileira, né, de forma geral, precisa acumular mais, vivenciar mais, né? Mas, de qualquer forma, acho que é bom considerar esse fator das avaliações em larga escala. Próximo, por favor. Até porque, no caso do ENAD, né, desde 2005 tem questões pedagógicas, né, relacionadas à didática do ensino, né, questões da psicologia do ensino, ou seja, os cursos de licenciatura são avaliados não só no seu aspecto específico, né, do conhecimento específico, mas também no seu aspecto pedagógico. Né? E aí eu vou passar muito rapidamente, porque meu tempo já está sendo, né, já está finalizando. Próximo slide, por favor. Né? E eu montei gráficos a partir dos levantamentos que eu fiz, né, junto com minhas bolsistas, né, ao longo desses anos, né, para identificar as áreas que têm a frequência, né, por área temática e por tempo histórico das questões de filosofia, tanto no ENAD como no ENEM. Então, a abordagem temática, ou seja, por temas filosóficos, né, próximo slide, o ENAD, né, as 5 edições do ENAD, próximo slide, por favor. Pronto, então o ENAD, nas 5 edições do ENAD, as 6 edições do ENAD, 5 edições do ENAD, né, de filosofia, então por tema, né, então metafísica, teoria do conhecimento, filosofia política, lógica, ética, e vai diminuindo, né. Filosofia e gênero, né, já teve incidência, né, de questões dessa área. O ENEM, que está no próximo slide, né, por tema, de 2009 até 2019, né, que foi a mudança acontecida no ENEM por causa da inclusão de filosofia e sociologia, né. Então, teve mais incidência de questões de filosofia política, depois ética e moral, epistemologia, história da filosofia da ciência, etc. Quando a abordagem histórica, o próximo slide, por favor. Próximo. No caso do ENAD, né, as 5 edições já realizadas do ENAD. Então, filosofia antiga, com 25 incidências, filosofia medieval com 18, filosofia moderna com 35 e filosofia contemporânea com 46. Né? Então, pensar em currículo de filosofia, né, pode ser considerado o ENAD como um critério, como um indicador, na hora de montar os programas. E programas não só para os bacharelados, mas também para as licenciaturas, além das questões de disciplinas pedagógicas para esse último tipo de curso, né? No caso do ENEM, próximo slide, né, de 2019, ou de 2009 até o ano passado, até 2019, uma incidência filosofia moderna, depois contemporânea, antiga e medieval. Bom, então são essas considerações, né, que eu gostaria de apresentar, são dados, né, para a gente pensar a situação hoje, né, do ensino de filosofia, né, mas principalmente da formação, né, do professor de filosofia, diante não só
das reformas, né, da reforma educacional do novo ensino médio, mas também da realidade, né, que nós temos hoje no país, né. Eu procurei identificar essa dicotomia na minha discussão entre licenciatura e bacharelado, mostrando, né, ou pelo menos eu tentei mostrar que não existe essa dicotomia, né, pelo menos do ponto de vista conceitual, né. A questão da área ensino de filosofia nos cursos de licenciatura em filosofia, e, por fim, né, a questão das avaliações em larga escala, que, como eu disse, né, elas incidem diretamente na formação dos professores, né, e também dos bacharéis. Mas, como nós estamos falando de formação docente, eu vou optar, dar ênfase a essa questão da formação docente, né, do licenciando de filosofia. Então, pensar currículo de filosofia, práticas, né, curriculares no ensino de filosofia, né, precisa, no meu modo de ver, considerar esses fatores que eu mencionei. Né, isso serve também, né, para os programas, né, tanto o PIBID, né, que congrega alunos do primeiro, né, ao quarto semestre das licenciaturas, do residência pedagógica, do quinto ao oitavo, e também do mestrado profissional em filosofia. Então, são essas minhas considerações. Obrigado, Ildenilson, pela coordenação da mesa, por ter passado os slides para mim, e estou aberto aí à discussão. Obrigado, Christian. Agradecer aqui ao Paulo, que está lá com o trabalho aí, agradecer imensamente pela sua intervenção, pela sua participação aqui com a gente, né? Enfim, por esse levantamento que você faz e, ao mesmo tempo, pela crítica, né? Ao modo como a gente ainda está procedendo e a gente precisa avançar de fato, né? Bom, eu acho que agora a gente tem um tempo para poder colocar algumas questões, né, para conversa. A Ana Mércia volta agora, o João Paulo também. Nós já temos aqui, enfim, algumas participações importantes, né? Temos aqui colegas professores, o Profilo, temos estudantes. Para a gente aproveitar então, o tempo, nosso tempo aqui também é agora curto, né? Já vou lançar uma questão que está aqui, feita, direcionada para a Ana Mércia, né? Sobre a BNCC. Fique à vontade, todos, para poder comentar. A Simone Aparecida Vaz faz uma questão. Houve mudanças na educação infantil, fundamental, é uma pergunta que ela está fazendo. Podem ficar à vontade, se quiserem, Ana. Sobre as mudanças, bom, eu me aprofundei, né, e me apropriei muito mais da área de ciências humanas, então, assim, eu acredito, sim, que tiveram algumas mudanças em relação, principalmente do ensino fundamental para o ensino médio, mas eu confesso que, desde que eu estou engajada nesse projeto de construção do currículo, eu analisei, assim, eu posso falar com mais propriedade da área de ciências humanas. Da área de linguagens, assim, o que mudou, eu não fiz esse estudo. Por exemplo, eu não fiz esse estudo comparativo do currículo do infantil, do fundamental e do médio. Então, eu não sei dizer quais mudanças tiveram, né, nesse sentido. Então, é isso. Eu não posso falar de propriedade de linguagens, né? Eu posso falar de humanas, mas linguagens, eu não sei quais foram as mudanças. Então, não teria como responder. O João Paulo colocou uma questão, né, assim, no meio da fala dele, não tratou diretamente, né, mas indiretamente, mas é uma questão que é implicada na fala dele diretamente, né, pela exposição que ele fez, pelo levantamento que ele faz, que é extremamente importante para a gente ter uma avaliação desse processo. E aí, assim, você tocou no ponto do ENAD, que eu acho que é importante nesse processo, né? E, assim, eu gostaria de te ouvir um pouco nesse sentido, né? Como não foi o objeto da tua exposição, quer dizer, queria que você falasse um pouco do ENAD, da sua crítica, né? A metodologia de avaliação e os disso no ensino de filosofia, os impactos disso no próprio processo. Você falou de forma tangencial, mas eu acho que isso parece ser um elemento importante, a sua crítica ao processo de avaliação do ENAD. Se você puder, João Paulo, gostaria de te ouvir um pouco. A gente gostaria de te ouvir um pouco nesse sentido.
Certo, Edenilson. Então, nós temos nos debruçado um pouco sobre o ENAD, né, por conta da divisão de licenciaturas, e nós temos, né, uma série de críticas, até esse modelo de como ele é feito, as questões para os alunos que estão no início do curso, as mesmas alunos que estão no final, a falta de diálogo que eles têm com as universidades, acerca da elaboração desse tipo de prova. Então, no caso da UFES, eu posso falar no caso da UFES, né, há um redirecionamento das questões de alguns cursos, né, que alguns cursos colocam, quando fazem o ENAD, problematizando essas provas, e muitas vezes essas questões elas não são respondidas pelos órgãos do Ministério da Educação, né, pelo INEP, que constrói esse tipo de avaliação. Então, a gente tem enfrentado isso, né, já enfrentava e mais nos últimos tempos. Há um silêncio muito grande, é preparado, é dentro de uma lógica, e que essa lógica não se abre espaço para ouvir. No caso do curso de filosofia, eu não tenho essa propriedade para falar, né, porque eu sou da história, estou na educação, mas no caso das licenciaturas da universidade, o que a gente tem conversado com os cursos, o que é que a gente tem orientado aos cursos existe uma lógica, assim, na elaboração dessa prova, que os nossos alunos, eles sabem bem mais, eles estudam bem mais do que está ali naquela prova, né, eles leem bem mais. A prova é um teste, né, de um momento muito, muito parado ali de avaliação. Contudo, nossos alunos, eles não são preparados, e claro que a gente não vai dizer que tem que fazer esse tipo de prova, não são preparados para responder essas questões de marcar X e coisa do tipo, o que acaba, né, dificultando muitas vezes e comprometendo a avaliação dos nossos cursos. Então, os alunos leram o livro, que eles tiraram um pedaço do livro, uma citação para colocar lá na prova, mas muitas vezes a forma como eles questionam e como eles apresentam as alternativas, os alunos não conseguem acertar porque não tem não tem lidado com isso ao longo do seu processo formativo. Então, o que é que a gente sugere, né? Não é um curso preparatório para o ENAD, nem nada desse tipo, né? Não somos de acordo com nada desse tipo. Mas que os professores possam, em alguma medida, conversar sobre o tipo de prova, como é que essas questões elas são elaboradas, criticar essas questões, mas mostrar essa avaliação para os alunos, porque muitas vezes os alunos chegam lá sem nunca ter visto a prova ou tudo mais. E a nota do ENAD é uma nota importantíssima, embora a gente discorde da forma como ele é feito, mas a nota que ela é como que eles chegam é uma nota importantíssima para a vida do curso. Inclusive, essa nota baixa, com recorrência, implica em visitas, né, em outros problemas que o curso pode vir a ter. Então, o que a gente não quer é isso, né? A gente tem questionado, tem um departamento na UFES, que é a professora Marluce, né, que é técnica em assuntos educacionais, cuida só do ENAD, e a gente tem trabalhado muito, né, porque a prova seria agora em novembro, infelizmente, né, a pandemia mudou tudo isso, mas a gente tem tentado conversar com os professores para, assim como olhar para a BNCC, assim como olhar para o Enem, a gente precisa extrapolar o que a gente pensa sobre filosofia, sobre história, sobre geografia, e ver como é que essas avaliações em larga escala, como disse o professor Christian, têm cobrado. Não nos adaptarmos, nem nos subjugarmos a ela, mas conhecermos, criticá-las, né, e trabalharmos aí para vencê-las, vamos dizer assim. Ótimo. O Jefferson Oliveira, ele coloca uma questão, e eu vou engatar também, pegar aqui um pouco na questão dele, né? Ele coloca que, assim, como aproximar a universidade às escolas da educação básica, né? E aí, eu acho que o Christian tocou num ponto que é fundamental e que talvez responda um pouco, inicialmente, a questão do Jefferson Oliveira, mas vocês todos fiquem à vontade também. E aí, que assim, Christian, você falou desse problema, né, entre bacharelado e licenciatura em filosofia, mais especificamente, mas a gente pode avançar para as licenciaturas, né, que também tem cursos de bacharelado em outras áreas, e que tem implicações, né, no ensino básico, no ensino médio, de modo especial, e você coloca um problema importante, né, quer dizer, como diminuir esse caráter, como você disse, né, esse caráter bacharelesco, né, dos cursos de ensino superior de filosofia, para partir para o campo da formação de professores, ou seja, assumir um pouco essa vocação nossa que é importante, né? Quer dizer, nós temos um problema de currículo de ensino de filosofia, né? Quer dizer, nesse ponto aí, né? Essa confusão entre o currículo de bacharelado e o currículo de filosofia. Quer dizer, você acha que, assim, a sua avaliação, você acha que nós estamos na direção
nós estamos na direção dessa disputa nas universidades, ou seja, os cursos estão, de fato, disputando isso, né? Um currículo mais condizente com a nossa situação, com a nossa necessidade, né? Com as nossas urgências para o ensino de filosofia, né? Você acha que o Profilo, de algum modo, tem sido uma saída para isso? Você vê perspectivas interessantes no futuro próximo para isso, né? Considerando também considerando esse panorama que o João coloca, que a Ana também da BNCC, enfim, você acha que a gente está no caminho certo dessa disputa nas universidades? De aproximação, de uma aproximação mais fecunda com o ensino básico, com o ensino médio, né? Bom, foi o Denilson, jovem, que fez a Jefferson, né, que fez a pergunta. Bom, acho que a gente precisa separar dois movimentos. O primeiro é um movimento que eu vou chamar macro, né, que vem de cima para baixo, um movimento que começou em 2016, 2017, vindo do governo, né, de corte de recursos, né, a gente trabalha no, sabe que foi esse ano para conseguir bolsas, né, para os alunos, né. No caso pedagógico do PIBID, por exemplo, na edição passada tinha 90 mil bolsas para o país inteiro, diminuiu para 60 mil bolsas no país inteiro, ou seja, um corte de 1/3, né, das bolsas, né, em 2 programas em que o governo fala tanto em fortalecer, né, que é a questão da relação entre formação inicial e a escola, né, e uma série de fatores, né, a própria emenda 95, que impede investimentos, gastos, enfim, né, como educação. Então, acho que esse é um fator que a gente precisa considerar, né, esse que eu repito, né, que é um movimento que vem de cima para baixo. Por outro lado, as mudanças na legislação, né, que o João Paulo já falou, na formação de professores, enfim, eu vou aprofundar mais nisso. O outro movimento, que tem um sentido contrário, que é o que vai de baixo para cima. Porque esses 10 anos, 12 anos de ensino de filosofia no Brasil, e o Denilson, né, consolidou, né, barrancos, digamos assim, né, uma comunidade, dentro da comunidade filosófica brasileira, de pesquisadores, de professores, né, que estão engajados na... Você pega, por exemplo, o Prof. Filo, né? Eu conheço colegas que nunca tinham trabalhado com filosofia e, por conta do Prof. Filo, entraram na discussão do ensino de filosofia. E professores das mais diversas áreas, da lógica, né, da metafísica, enfim. A mesma coisa aconteceu, né, quando o PIBID foi lançado e, mais recentemente, com a residência pedagógica. Então, isso criou um mastro, né, mais pesquisadores que integram, né, o GT, por exemplo, Filosofar e Ensinar Filosofia da Ampof, né, que é composto hoje por 46 professores. Né. Então, assim, né, criou condições, né, para que esse movimento, repito, que vem de baixo para cima, não só ampliasse do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. Uma prova maior é que no último encontro da Ampof, de Vitória, né, não esse que teve há pouco mais de um mês, né, trabalhos da área de ensino, dos 2 trabalhos apresentados na Ampof, 10%, né, foram da área de ensino de filosofia. E eu estou falando no espaço da Ampof, ensino médio, e do GT, né, Filosofar e Ensinar Filosofar, e das sessões temáticas. Então, isso é muita coisa. Hoje, se estima que há 450 alunos matriculados no PROF, em todo o país, nos 16 núcleos, né, vinculados às universidades federais. Então, para você desmontar isso, não vai ser da noite para o dia. E, por outro lado, e é isso que eu estou falando, esse movimento de baixo para cima, né, essa capilaridade, né, essa amplitude quantitativa de pessoas envolvidas com a discussão do ensino de filosofia, mais diversas etapas educacionais, educação básica, graduação e pós-graduação, tem promovido, né, discussões interessantes no âmbito da formação, né, dos professores, né, e ainda mais agora com essa questão da BNCC
docente, né? Então, né, eu, assim, não sou muito otimista, né, porque o cenário nacional não é favorável à filosofia, né, às humanidades de forma geral e à filosofia de forma específica. Mas, por outro lado, também, eu não tenho uma perspectiva sem derrotista, assim, achando que que é tudo uma terra arrasada, que estamos no mato sem fim, né, num túnel sem luz no fim do túnel. Não, acho que nós temos uma comunidade grande no Brasil, né, engajada, comprometida, né, com essa discussão do ensino de filosofia, e certamente, né, nas suas mais diversas esferas, discutirá não só proporá políticas públicas, né, direcionadas para a formação inicial de professores. E aí entra, obviamente, essa questão dos currículos, né, das licenciaturas e também do bacharelado. Né. Uma experiência concreta, a gente até tentou discutir, o professor Piau participou, já que ele é integrante do NDE, já nesse âmbito dessa reforma, de estabelecer os cursos ABI, né, que você faria metade do curso integrado, bacharelado, licenciatura, e na segunda metade do período eu faria bacharelado ou faria a licenciatura, mas a ABI sempre impede isso. Por quê? Porque estabelece que o estágio deve ser realizado desde o primeiro semestre, né? Assim, cabe a nós, né, pesquisadores, professores, doutores, enfim, né, opções, porque, como eu disse, né, hoje quem cursa filosofia no Brasil é professor da educação básica ou vai ser professor do ensino superior. Infelizmente, né, como acontece em outros países, nós não temos a tradição, né, e a cultura, né, de pesquisadores, pessoas que se dedicam exclusivamente à pesquisa filosófica. Até porque no Brasil quem produz pesquisa é a universidade, só pesquisa, né, ensino e extensão, e gestão, né. Então, assim, né, acho que é uma questão que a gente precisa pensar e encontrar soluções o mais rápido possível diante da situação que está dada para a gente, né. E o problema que aparece aí, né, que é essa tentativa de os recorrentes ataques ao ensino superior, né, a dificuldade de renovação do quadro de professores do ensino superior, de abertura de concursos, né, isso vai dificultando a perspectiva, né, dos estudantes, por exemplo, a chegar na universidade como professores, né? Então, a gente tem um processo difícil aí de resolver, né, que é o ensino universitário, né, no caso da docência em filosofia especificamente, das licenciaturas de modo geral, né, as humanidades estão comprometidas na BNCC de alguma forma, né, e aí, assim, você não tem mais, assim, tem uma dificuldade de retroalimentar os cursos de licenciatura, né, para aqueles que têm pretensão, por exemplo, a seguir carreira universitária, porque você não tem perspectiva de reposição dos quadros da universidade, né? Então, você cria uma dificuldade nesse sentido. Então, assim, acho que é isso, essa questão. Tem uma questão para a Anamésia, que é feita aqui pela nossa colega Judéia de Freitas, que é, assim, como é que você avalia o gerencialismo de fundações internacionais e privadas por trás da BNCC, né, que tem interesses corporativos focados em avaliação de resultados, de produtividade, e ela cita aqui a Fundação Lehman, por exemplo, né, que teria, segundo ela aqui, um certo interesse no modo como a BNCC encaminhou a reforma. Quer dizer, enfim, como é que você pensa isso? A questão foi direcionada para você, mas fiquem à vontade todos para comentar se quiserem. Obrigada pela pergunta, é uma pergunta bem interessante. E, assim, quando a pergunta vem para a gente pensar como ter autonomia nesse sentido, né? Bom, a gente tem na parte flexível, a BNCC traz o itinerário de EPT, que é o itinerário de formação técnica e profissionalizante, que dá uma grande possibilidade das instituições de ensino formularem parceria com outras instituições, né? Sobretudo nesse apoio técnico, nesse apoio tecnológico, enfim. E a gente sabe que existem essas fundações que têm esse tipo de interesse, sobretudo porque a BNCC também traz o empreendedorismo, né, como um dos eixos, que é elencado, é um eixo estruturante elencado
ele pode ser elencado em qualquer itinerário, né, seja itinerário por área ou itinerário técnico, mas a gente sabe que é imprescindível no itinerário técnico, né, que tem um foco maior no empreendedorismo. Pese todas as críticas ao processo de elaboração da BNCC, o que eu posso, como é que eu vejo isso, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, né? Eu não fiz uma análise com profundidade, porque eu não fiz essa análise de como essas instituições interferiram, digamos, no processo de elaboração da BNCC. Mas o que eu posso dizer é que, no processo de elaboração do currículo, que não é que o currículo existe uma autonomia dos estados nesse processo de elaboração do currículo, essas instituições, elas não estiveram por trás desse processo de elaboração. O que esteve por trás do processo de elaboração dos currículos, e aqui eu posso falar do currículo em relação ao currículo de Sergipe, foi a partir de um processo de uma formação de equipe através de edital, do programa, né, como eu já citei, programa de implementação do novo ensino médio, do PROBNCC, que foi composto, e é composto, né, a gente ainda está finalizando, embora já houve a entrega do currículo por professores da educação básica. Então, pensando também nessas questões da possibilidade como isso ia interferir e impactar, né? Eu me coloquei nesse lugar e nessa responsabilidade de pensar na elaboração do currículo de filosofia, porque eu penso que a gente pode ocupar esses espaços. A gente pode ocupar esses espaços tanto no processo de elaborar, como no processo de debate, para que a gente minimize determinados impactos, porque a gente sabe dessas políticas de interesse, né? Nós não vamos ser ingênuos e dizer que não há uma política de interesses dessas instituições, essas fundações internacionais, e eu tenho uma crítica em relação a isso, porque existem algumas parcerias, e essas parcerias, elas dão formações para os professores nas redes, mas elas também contribuem em algum aspecto, porque o que eu posso dizer, né? A universidade e a gente, enquanto professor, pode estar fazendo também nesse sentido de dar essa contribuição de formação e não deixar um espaço apenas para essas parcerias com essas outras instituições que têm esses interesses em resultados de produtividade. Não sei se eu consegui responder, se os colegas quiserem complementar a minha fala, mas o que eu posso dizer é que falando no processo de construção curricular, foi uma construção não vinculada a uma determinada instituição, com interferência de uma determinada instituição, mas foi uma construção coletiva, democrática, onde os professores da rede foram ouvidos, com consulta pública, enfim, nesse sentido, sim, no processo de construção curricular houve uma autonomia. Agora, a gente entende que existe um itinerário formativo e existem os documentos que dão essa possibilidade de que as redes de ensino, as redes os estados, né, secretarias, estabeleçam essas parcerias. Agora, como isso vai ser feito e qual a política de interesse por trás disso, eu não posso dizer qual vai ser, eu posso dizer que há, sim, essa possibilidade, inclusive a questão do notório saber, né, que foi tão criticada e foi tão debatida, está inserida nesse âmbito da formação técnica e profissional. Na formação básica, não. O professor tem que ter a licenciatura, tem que ter a graduação em filosofia, história, enfim, nas disciplinas que ele vai lecionar. Mas no ensino técnico profissional, ele pode ter notório saber. Então, se alguém quiser complementar minha fala, é isso que eu posso dizer, né, e contribuir. Professor Idenilson, seu microfone está desligado. Tá, me desculpem. Eu vou aproveitar a sua deixa, né, para os colegas,
E vou fazer uma última questão, a gente está caminhando para o final, né, dessa nossa mesa. Não é direcionado para nenhum de vocês especificamente, mas para todos, que todos pudessem, né, falar também em termos de considerações finais nesse sentido. A Mariette Moraes faz aqui uma pergunta: como é que o estágio está sendo realizado nesse momento de pandemia, mas acho que cada universidade tomou uma decisão diferente, né? A Franciele Munique faz aqui, então, um elogio, né, ao Christian, ao João, enfim, certamente, enfim, conhece vocês, conhece o trabalho de vocês já. E a questão que eu gostaria de fazer é justamente essa para vocês, né? A partir do levantamento que cada um de vocês, cada um fez um levantamento muito importante, aí muito detalhado, né? Da BNCC, enfim, dos cursos da universidade, enfim, do processo. Quer dizer, qual é a previsão, né, que vocês fazem, já que nós estamos nessa perspectiva do fim do mundo, né? Para fazer jus um pouco ao tema do nosso evento. Quer dizer, qual a previsão que vocês fazem dos efeitos, de modo geral, da reforma do ensino, né, da BNCC em geral, considerando, né, nesse cenário que as universidades fizeram as suas reformulações, do lugar onde vocês estão e como vocês veem essas reformulações nas universidades, né? Quer dizer, considerando justamente o cenário atual da política educacional no Brasil, né? Quer dizer, vocês acham que as adequações feitas, né, todas elas que nós temos nos esforçado para fazer nas universidades, vocês acham que essas adequações elas se sustentarão no campo do ensino de filosofia e das humanidades em geral, no caso da história, né, do João que acompanha mais de perto? Quer dizer, ou seja, em relação às humanidades, nós vamos sobreviver? Nós vamos sobreviver a tudo isso? Fiquem à vontade para comentar. Já que eu fui o último a expor, e o Denilson, se os colegas permitirem, obviamente, deixa o seu primeiro a fazer as considerações finais. À vontade. À vontade, Christian. Para inverter a ordem. À vontade. Né? Bom, eu acho que essa sua colocação, num tom provocativo, digamos assim, né, a partir do que você observou nos comentários dos colegas, no chat, né, essa é a grande pergunta, digamos, que eu, particularmente, não tenho resposta no exato momento. Né. Agora, quando se fala do futuro de filosofia, do ensino de filosofia, etc., né, eu sempre penso na figura do Sócrates, né? O Sócrates, eu costumo brincar com os meus alunos, né? A maldição de Sócrates, né, que, em nome da verdade, né, e dos valores, né, defendidos por ele, precisa da própria vida, digamos assim, né, da democracia, enfim, para poder, morais, etc. Né? E desde Sócrates, a filosofia, né, e a história da filosofia é rica em exemplos, né? A gente vive isso, né, vive esse momento, né? A gente vai e volta, vai para a fogueira, vira o instrumento de redenção, né, da emancipação das pessoas, né? Aí depois vai para o calabouço, aí tira do calabouço, diretas, democracia, né? Então, assim, a filosofia tem esses movimentos, né, de vai e volta, idas e vindas, né, desde Sócrates, né? Essa tradição que nós nos apropriamos com mais propriedade, né, sem ser redundante, né, que é essa tradição ocidental de fazer filosofia, né. Então, eu pego essa passagem, né, essa história nossa para poder, né, servir de estímulo, né, para os colegas, né. Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu entrei na licenciatura em filosofia, provavelmente foi o caso de Ana Messia, né, e de outros colegas, né, que já estão na docência, né, filosofia não era disciplina, né. Então, a gente sabia que ia ser um futuro difícil, do ponto de vista profissional. Queremos ou não, nós gostamos de filosofia, achamos legal, né, precisa ter lá o emprego, né, querendo ou não. Né. E eu digo isso para os meus alunos, né, não deixem de acreditar no que vocês sonham, no que vocês acham que é exemplo da história da filosofia,
né, embora o momento atual seja um momento difícil, né, de negação do conhecimento científico, de negação das humanidades, usada contra as humanidades, contra a filosofia, contra a história, né, contra a sociologia, né, então nós precisamos do nosso microespaço, né, através da nossa atuação profissional, estudantil, né, defendemos aquilo que nós amamos, né, então acho que é esse, né, o espírito, digamos assim, que nós devemos imbuir nossas ações, nossas práticas no cotidiano, e sabendo que o momento, repito, não é um momento simples, né, um momento de expansão da filosofia como foi no início da década, nós estamos vivendo um momento de resistência, né, mas, como eu falei na pergunta anterior, hoje nós não temos mais os 46 grandes diretores para ensinar a filosofar, ou a diretoria da ANPOF para defender o ensino de filosofia. Além dele, nós temos 16 núcleos de mestrado profissional, 450 alunos do mestrado profissional, 45 mil professores de filosofia na educação básica, não sei quantos, né, professores de filosofia nos institutos federais, né, com seus mais de do Brasil, os colégios de aplicação, enfim, tem toda uma rede, né, capilarizada, 7 estados da federação, né, para defender o ensino de filosofia. Os departamentos de filosofia, as faculdades de filosofia, né, os mestrados, os doutorados que foram criados, né, principalmente aqui no norte e nordeste do Brasil. Né. Então, acho que tudo isso nos coloca numa posição diferente daquela que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, né, quando nós éramos poucos, né? Então, comparado com o que nós temos hoje. Então, acho que tudo isso deve ser considerado, né, e fica, né, como eu disse, né, esse legado, né, da tradição socrática, do exemplo de Sócrates, né, e da história da filosofia posterior a ele, como lição, né, para nós aprendermos e vivemos o nosso tempo. Acho que é um pouco por aí. Bem lembrado, viu, Christian? Bem lembrado. Bom, e obrigado pela oportunidade, né, obrigado pela oportunidade, Ana Messa, João Paulo, uma satisfação dividir a mesa com vocês e vamos lá. Eu que agradeço, Christian, quero agradecer a minha oportunidade, né? Dividir espaço aí com o professor Christian, professora Ana Messia, professor Edenilson. Muito obrigado pela provocação, acho que é provocação mesmo para a gente pensar. O que eu tenho trabalhado, inclusive nesse tempo aí, nesses últimos 2 anos aí em gestão, acho que é pensar em resistir e estratégias para a luta. E quais são as estratégias que a gente tem para lutar? Sabendo que o caminho é árduo, mas muitas vezes a gente precisa entrar no embate e sabendo quais armas utilizar. Eu sou avaliador do PNLD de História e estive nos embates avaliando livro didático de História quando o ministro cogitava que a ditadura civil-militar se era ou não era ditadura, né? Quando se questionava tudo isso, a gente estava lá no bolo, mas eu estava avaliando o livro e lutando dentro, né, do programa, dentro do processo, pela permanência da ditadura como conteúdo e entendendo, obviamente, como diz toda a literatura da área, que existia uma ditadura civil-militar no Brasil entre 64 e 85. Então, acho que a gente precisa, pegando o gancho com a fala, né, ver o que essa legislação traz, discordar dela, buscar estratégias e estar por dentro da situação, buscar parcerias e associações, como o Christian disse, para ver os exemplos de outras universidades, conversar com os pares. Acho que nunca foi tão importante na história recente do país a gente revitalizar as associações, os grupos, e juntos buscar esses mecanismos para que as humanidades tenham um futuro após esse período difícil, complexo, conturbado que nós estamos vivendo. Mas acredito sim, é isso que a gente tem passado para os nossos alunos, sendo discutido com os nossos alunos das licenciaturas, resistir e lutar, são palavras do nosso dia a dia nas humanidades. Muito obrigado pelo convite e pela tarde de boas discussões. Obrigado, João. Nós que agradecemos. Bom, passo para a Ana Messia. Quero agradecer mais uma vez a participação, por dividir esse espaço de debate com vocês, né, com o professor Christian, com o professor João Paulo, pela mediação do professor Edenilson, e realmente também concordo que é uma boa provocação, né, a pergunta, e reitero o que o professor João Paulo falou, a gente tem que
se colocar nesses espaços de luta, nesses espaços de poder, né, do que é que a gente pode fazer, de como a gente pode transformar. A filosofia, ela tem esse lugar sempre de resistência, né, dado o caráter histórico da intermitência, né, de sempre a gente nos ronda, né, essa tentativa de retirar a filosofia, retira a filosofia do ensino médio, retira a obrigatoriedade, aí volta para a obrigatoriedade, e a gente está sempre lutando por isso. E eu penso que esse é o nosso papel, que a gente se aproprie, como o professor João Paulo falou, de quais são as mudanças, né, que a gente se aproprie desses documentos, que a gente lute também para que a gente se mantenha nesses espaços, né, de diálogo, nesses espaços, e que o nosso papel enquanto professor, e que eu digo que todo professor é também sempre um pesquisador, e aí a fala de Christian foi bem interessante, da gente não separar, né, não colocar muros entre o bacharelado e a licenciatura, mas ter um diálogo nesse sentido, até porque o bacharelado pode com certeza, e contribui para as pesquisas e para as investigações no campo do ensino de filosofia, para que a gente possa repensar também as nossas práticas. Então, eu penso que o que a gente pode fazer enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto pesquisador, é justamente estar nesses lugares, né? E eu digo isso a partir da minha experiência, tanto como professora do ensino médio, tanto quanto nesse lugar de construção curricular, né? Foi um desafio muito grande, foi um trabalho muito difícil, não foi um trabalho fácil, com prazos curtíssimos, né? Com uma demanda enorme, por isso que eu não consegui responder melhor, e até lamento quais foram as mudanças em outras áreas, porque eu tive um ano para estudar uma série de documentos e ainda elaborar currículo, e foram mudanças que nos tomaram, assim, de uma forma muito rápida, com prazos curtos, enfim. Então, assim, mas quando eu me propus a estar nesse lugar, né, que é a importância da gente ocupar esses espaços, foi justamente, o primeiro intuito vou tentar garantir o espaço da filosofia lá no currículo do ensino médio, porque isso poderia ter sido feito de N maneiras, né, inclusive com redução de carga horária, que já é pouca, né, que a gente já uma aula por semana, a gente luta para dar conta de muita coisa. Então, assim, quando eu pensei em estar nesse lugar e ocupar esse lugar, que eu sabia que ia ser um trabalho extenso, difícil, que exigir muita coisa, muita responsabilidade, ou muita crítica, enfim, foi muito desafiador, mas eu penso que a gente não pode ser omisso. A gente não pode fazer diferente. A gente não pode simplesmente colocar uma venda nos olhos. A gente tem que estar lá, e a gente tem que falar, e a gente tem que lutar. E a transformação começa por isso, né? Pelo que a gente faz, pelo nosso fazer profissional, pelo nosso fazer enquanto professor, no dia a dia ali na sala de aula. Então, eu encerro a minha fala dizendo isso, né? Vamos nos colocar nesse lugar de ser ativo, de agir ativamente para essas transformações, e eu penso que, falando, né, para responder essa questão, vamos sobreviver, acho que o que a gente tem feito até agora é sempre tentar sobreviver, né, só que para isso a gente precisa lutar, tá sempre, e não desistir, né, então, e para não desistir, a gente precisa ter estar nesses lugares, né? Estar nesses espaços, estar aqui debatendo, né? Estar nos desafiando e enfrentando esses desafios também. Então, não é um lugar de omissão nem de passividade, porque se for, a gente entrega logo o jogo e imagine, né? Então, imaginem agora, nesse cenário, como é difícil, por exemplo, elaborar um currículo onde a gente precisa colocar questões de gênero. Alguém falou sobre filosofia africana, pensar a filosofia nesse aspecto, e eu fiz isso. Quem quiser dar uma olhada lá no currículo, digo, olha, aqui nessa habilidade cabe pensar e discutir sobre filosofia africana. Por que não? Mas não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que exige muito estudo, muita pesquisa, muito debate, e exige que a gente continue fazendo o que a gente fez hoje, né?
nesse espaço de discussão e de nos ouvir também. Então, agradeço imensamente e espero receber outros convites como esse e me coloco à disposição para o diálogo sempre. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, eu deixo aqui já, a gente está encerrando, o meu agradecimento, né, pelo canal, agenciamento, por receber o evento, aos organizadores do evento, né, são vários organizadores do evento, aos vários participantes, às várias mesas que estão acontecendo, assim, um evento belíssimo, de uma grandeza, enfim, de um impacto importante para nós. Agradecer ao Christian, imensamente, viu, Christian? Muito obrigado pela sua presença, pela sua frequentação do Prof. Ao João Paulo também agradecer imensamente, né, e a Ana Messi, a todos vocês pelo conhecimento que vocês têm de todo o processo, né, dos dados, do levantamento, enfim. Isso vai ficar registrado aqui, vai ficar gravado, obviamente, todo mundo vai poder consultar. Eu agradeço demais a presença de vocês, o carinho, a generosidade e a disponibilidade do tempo, ao agenciamentos. Já deixo desde já aqui o meu abraço aqui de Montes Claros, do norte de Minas, tá? Para todos vocês. Muito obrigado pela presença, a todos que nos acompanharam aqui, ao Paulo Henrique, ao Jair, que estão aí nos bastidores, e ao Alex Fabiano, que coordena o agenciamento. Então, muito obrigado a vocês, tenham uma boa tarde. Daqui a pouco a gente tem outra mesa, o evento continua, as perspectivas do fim do mundo não param, tá? Um grande abraço a todos.